seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Eu sou Fernanda Ferreira e hoje eu vou contar para você a minha história com yoga restaurativo. Por que eu decidi aprender, praticar e ensinar o yoga restaurativo? Bom, e para eu te contar isso, eu preciso contar um pouco da minha história profissional, da minha história pessoal também, para a gente chegar no ponto do yoga restaurativo dentro da minha vida e dentro da minha realidade pessoal e profissional. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou enfermeira. Pois é, eu fiz faculdade de enfermagem na USP, eu me formei e fiz 2 especializações na área da enfermagem. Uma delas foi na Unifesp. E eu trabalhei na enfermagem por quase 8 anos. E dentro da enfermagem, eu trabalhei em vários setores, porque eu sempre tive 2 empregos. Eu nunca trabalhei em um emprego só. Até porque, infelizmente, a enfermagem, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, não ganham muito bem. Então, nós precisamos ter mais de um trabalho para poder ganhar um pouco melhor e ter uma vida um pouco melhor. Então, eu sempre trabalhei muito e em 2 empregos. Teve uma época até que eu tinha 3 empregos, para você ter ideia. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Enfim, mas eu escolhi ser enfermeira porque eu gosto de cuidar de pessoas. Sempre gostei. Desde pequena. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas e de aliviar o sofrimento. Então, eu fui ser enfermeira, né? Para poder levar tudo isso para minha prática profissional. Mas como enfermeira, eu aliviava o sofrimento, eu cuidava das pessoas, eu ajudava as pessoas muito fisicamente. E eu sentia que faltava um apoio, uma ajuda mais efetiva, mais eficaz em termos emocionais, né? Que a gente, como enfermeiro, também oferece, porque em muitos lugares onde a gente trabalha, não tem uma equipe montada. Acaba que o enfermeiro fica responsável por tudo. Né? Em muitos lugares não tem psicólogo, não tem fisioterapeuta, não tem nutricionista. E como a formação da enfermagem passa por todas essas áreas, né? A gente tem um conhecimento de todas as áreas que envolvem o ser humano, porque o objetivo da enfermagem é cuidar do ser humano. Então a gente aprende tudo isso. E é importante também porque a gente tem que fazer quando não tem profissionais para fazer isso, né? E então eu fui ser enfermeira com esse objetivo, de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, de aliviar o sofrimento. Só que eu passei por sofrimento emocional durante muitos anos da minha vida. Eu tive transtorno ansioso generalizado e síndrome do pânico, e eu sofri com essas patologias por mais de 10 anos. E isso foi muito sofrido para mim, muito sofrido. Esse tempo todo, ele pegou a minha adolescência inteira e a minha faculdade. E então, eu percebi, eu senti na pele o quanto que a ansiedade, ela é dura, ela é sofrida, ela é pesada, ela é degradante. E o quanto que o estresse crônico também é. O quanto que o pânico também é. Eu sofri na pele. E durante todos esses anos que eu sofri com esses problemas emocionais, eu fui buscando formas de resolver aquilo. Por mais que parecesse para mim que era impossível, porque eu tinha essa sensação que eu não ia conseguir me libertar, porque eu já tinha feito muitas coisas, já tinha passado por muitas terapias e formas de tratamento e nada tinha resolvido de fato, eu não desisti. Eu continuei buscando, porque eu não desisto, gente. Quando eu quero uma coisa na minha vida, eu não desisto. Eu vou até o fim. E principalmente com a minha saúde, né? Com a minha vida, porque a ansiedade, o estresse, o pânico e todas as outras patologias emocionais, elas destroem a nossa vida. Não é algo só que a gente sente na gente, no corpo. Não é. Ela destrói a nossa vida, porque ela tira a nossa felicidade, ela tira a nossa segurança, ela tira o nosso amor próprio, ela tira o nosso autoconhecimento, ela tira a nossa vida. É como se a gente não estivesse vivendo, é como se a gente estivesse
sobrevivendo num lugar muito perigoso, cheio de ameaças, em que a gente se sente o tempo todo insegura, ameaçada, como se alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento e a gente não pudesse fazer nada para evitar aquilo e para vencer aquilo. É uma sensação de impotência muito grande, que faz a gente se fechar para o mundo, faz a gente se fechar para as pessoas, que faz a gente se fechar para a vida e viver angustiada, amargurada, esgotada. É muito triste. Então eu não desisti. Não desisti. E nessa minha busca, eu encontrei uma solução. Eu encontrei algo que resolveu, de verdade, completamente, a minha ansiedade, o meu estresse, o meu pânico. E quando eu descobri isso, eu tive um chamado no meu coração, que eu tinha que levar isso para as pessoas, que eu tinha que ajudar as pessoas com isso, para que ninguém mais sofresse, para que as pessoas encontrassem a solução para a vida delas, assim como eu encontrei para a minha, e vivessem livres, leves, tranquilas e felizes. E assim eu mudei de profissão. Eu deixei de ser enfermeira e fui trabalhar ajudando pessoas emocionalmente. A primeira formação que eu fiz foi a formação de coaching. Eu fiz todos os cursos de coaching que você pode imaginar. Master Coaching, Evolution Coaching. Eu fui muito além. Eu me aprofundei muito, eu me especializei muito no mundo do coaching. E o coaching é uma ferramenta extremamente poderosa para quem sabe usar, para quem usa com conhecimento, para quem tem sensibilidade, para quem tem empatia, para quem conhece pessoas, para quem já passou pelo problema. O coaching é uma ferramenta poderosa. E eu comecei a trabalhar utilizando o coaching como ferramenta. E eu não parei no coaching. Por quê? Porque eu tenho um propósito comigo, que é o seguinte: sempre que eu descubro que tem uma técnica nova, que tem uma ferramenta nova, que pode ajudar as pessoas ainda mais a aliviarem, a vencerem, a se libertarem dos problemas emocionais, eu vou aprender essa técnica. Eu vou aprender. E é isso que eu faço. Então, vocês vão ver que eu tenho muitas formações. E eu tenho muitas formações justamente por isso eu não paro numa única coisa e falo, é o coaching e acabou. Não. A minha mente, ela é aberta para o novo. A minha mente, ela é aberta para receber tudo que o mundo vai apresentando como uma solução. Porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, as terapias são dinâmicas, os tratamentos são dinâmicos. Nada é exatamente igual sempre. Não tem como a gente imaginar que um tratamento que iniciou há 100 anos vai permanecer como a única forma de ajudar as pessoas para sempre, gente. Não é assim. A ciência evolui, os estudos evoluem, as práticas vão evoluindo, coisas novas vão surgindo. A gente não pode permanecer numa única coisa o tempo todo. As práticas vão ficando obsoletas. É claro que todas elas têm o seu lado bom e positivo, mas todas elas têm as suas limitações também. Eu acredito nisso, né? Que eu, enquanto profissional da terapia, ajudando pessoas a se libertarem dos problemas emocionais, eu preciso estar atualizada. Eu preciso identificar as potencialidades e as limitações de cada prática e buscar novos instrumentos que somem aquele, que complementam, que trazem para a minha prática aquilo que é melhor. Então, não pode parar, né? É uma área que não tem um fim. Não é porque eu estudei uma coisa que para sempre eu vou ficar só naquilo. Não funciona assim. Então, eu sempre falo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, sempre falei para as minhas clientes, para as minhas coaches, que o que surgisse de novo e que comprovadamente pela ciência fosse eficaz, eu ia estudar. Eu ia aprender.
eu ia ensinar. Então, eu já fiz muitas formações dentro dessa área de terapia. E eu gosto muito de trabalhar com traumas, né? Então, dentro da minha trajetória profissional, como terapeuta e master coach, eu sempre atendi pessoas traumatizadas. Até porque, gente, os maiores problemas emocionais vêm de traumas. A gente tem que aprender a tratar traumas. Nós, profissionais da terapia, temos que aprender a tratar traumas. Porque se você não trata traumas, você não trata os problemas emocionais. E olha, 75% da população mundial é traumatizada e nem sabe. 75%. É muita gente, né? Os estudos estão mostrando isso. Então, tem que saber tratar trauma. Não tem jeito, né? E eu sempre tratei pessoas traumatizadas, sempre com muito sucesso, né? Com as ferramentas, estratégias que eu já utilizava, com as terapias que eu já utilizava. E aí, eu vi que ia ter um curso de atualização em traumas. Para trazer para a gente, para falar para a gente quais eram as estratégias mais eficazes nos estudos mais recentes do mundo. E aí é claro que eu fui fazer esse curso, né? Não podia deixar de fazer. Primeiro, eu amo trabalhar com trauma. Segundo, porque eu acredito que sem tratar trauma, nada se resolve. Então, é fundamental saber tratar traumas. E eu fui fazer esse curso de atualização. E nesse curso de atualização, apareceu o yoga restaurativa como uma prática terapêutica extremamente eficaz no tratamento de traumas, como sendo uma das melhores práticas terapêuticas para tratar o trauma, o yoga restaurativo. E aquilo me surpreendeu muito. Primeiro, porque eu nem sabia que existia esse tipo de yoga restaurativo. Né? Eu conheço o yoga, já pratiquei o yoga tradicional, pratico o yoga tradicional, daquele das posturas, né? Mas eu não sabia que existia um tipo de yoga chamado restaurativo. E foi uma surpresa para mim dentro daquele curso. Quando a professora falou, olha, as pesquisas mais recentes sobre tratamento de traumas, feitas pelo maior especialista em trauma do mundo, chama-se Dr. Bessel van der Kolk, que é um psiquiatra, médico, que é diretor do hospital da Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo, onde estão os melhores profissionais do mundo. Ele estuda trauma desde a década de 70 e as pesquisas mais recentes dele mostrou que o yoga restaurativo era uma das práticas mais eficazes para o tratamento de trauma. Mais eficaz do que as práticas tradicionais, das terapias tradicionais que a gente conhece por aí. E aí aquilo me encantou. Eu falei, gente, eu preciso conhecer isso. Eu preciso aprender o yoga restaurativo. Eu preciso conhecer mais, eu preciso aprender, praticar e ensinar. Eu não posso ficar sem isso. Se eu quero ajudar as pessoas a se libertarem dos seus problemas emocionais, ansiedade, estresse, pânico, depressão e trauma, eu preciso aprender o yoga restaurativo. E aí, então, eu terminei o meu curso de atualização em trauma e já comecei a buscar o que era o yoga restaurativo, como que funciona, como que é essa abordagem de yoga, de onde que veio isso. Comecei a ler estudos científicos, né, buscando nas bases de dados científicas sobre o yoga restaurativo. E eu fiquei encantada com o que eu vi. Que o yoga restaurativo, ele não é só uma prática terapêutica mais eficaz para o trauma, mas ele é extremamente eficaz para todos os problemas emocionais. E isso é
meio que óbvio, né? Porque uma terapia que trata o trauma, que é o problema emocional mais grave que se pode ter, é o trauma. Uma terapia que trata o trauma vai tratar todas as outras coisas. E aí eu fui vendo pesquisas com depressão, pesquisas com ansiedade, com estresse crônico, com burnout, com doenças físicas, utilizando o yoga restaurativo para tratamento de dor crônica, de hipertensão arterial, de diabetes tipo 2, enfim, para várias patologias físicas também, além das emocionais. E eu fui ficando cada vez mais encantada. E aí eu tomei uma decisão, que foi o seguinte: quando tivesse no Brasil um curso de yoga restaurativo, de formação em instrutores de yoga restaurativo, eu ia fazer. E assim aconteceu. Eu encontrei um curso de formação no Brasil e eu fui fazer esse curso de yoga restaurativo para poder aprender, praticar e ensinar para vocês essa nova abordagem terapêutica. Porque o yoga restaurativo, ele não é uma prática física, ele não é um exercício físico, ele é uma terapia. E não uma prática física, e não um exercício físico. É uma terapia das mais indicadas para tratamento de problemas emocionais. E aí eu fui, nesse curso de formação, fiquei mais encantada ainda, porque eu fui entender a fundo o que estava por trás dessa prática. Por que ela é tão curativa? Por que ela é tão eficaz? Porque, resumidamente, falando aqui para você nessa live de hoje, porque ela ativa o estado de homeostase do corpo. O que é o estado de homeostase? É o estado de equilíbrio fisiológico, mental, emocional, energético do corpo. Que é o estado em que o corpo deveria viver sempre. Que é o estado em que todas as funções do nosso corpo funcionam bem, como deveria ser. Que é o estado oposto ao estado do trauma, oposto ao estado da ansiedade, oposto ao estado do burnout, do estresse crônico, do pânico, do toque, da depressão. Porque todas essas patologias que eu citei aqui para você, transtorno de ansiedade, pânico, estresse crônico, burnout, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, trauma. Todas as pessoas que têm esses problemas, elas vivem num estado corporal, físico, interno, mental e emocional oposto ao estado de equilíbrio. Então, a cura dessas doenças só vai acontecer quando aquela pessoa sair do estado de doença e entrar no estado de equilíbrio, de homeostase do corpo. Para isso, é necessário ativar dentro de nós uma parte do nosso sistema nervoso chamado sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Certo? Então, todas as patologias emocionais, elas estão relacionadas à ativação do sistema nervoso simpático. Que de simpático não tem nada, ele é horrível quando ele é crônico. Ele é bom momentaneamente. Ele é bom quando ele precisa nos salvar de uma ameaça real. Mas fora isso, quando esse sistema nervoso autônomo, simpático, está em funcionamento constante, frequente, diário, por muito tempo, é ele que causa esses problemas emocionais e físicos também. Então, para a gente tratar esses problemas, a gente tem que desligar o sistema nervoso simpático. E como a gente faz isso? Ativando um sistema nervoso periférico chamado
parasimpático. Aquele que para o simpático, que desliga o simpático. E o que faz isso, gente? O que ativa o sistema nervoso parasimpático? Resposta de relaxamento. Resposta de relaxamento. Mas eu não tô falando aqui de um relaxamento que você deita no chão e relaxa. Não é isso. Não é só isso. É um relaxamento profundo que chega nos seus órgãos internos. E o yoga restaurativo é a prática terapêutica que mais proporciona esse relaxamento profundo, que é capaz de ativar o sistema nervoso parasimpático, desligando o simpático e trazendo o corpo de volta para o equilíbrio, para a saúde física, mental, emocional. E eu fiquei extremamente encantada com isso, né? Com a neurociência que está por trás dessa prática de yoga restaurativo, que é uma prática recente do yoga também, que veio, né, do Hatha Yoga, que é o mais tradicional, mas que foi se modificando e se tornou uma terapia, uma prática terapêutica, que tem o objetivo de ajudar as pessoas a se curarem de problemas físicos, mentais e emocionais. É muito lindo, né? E tem uma história de uma professora lá americana, lá dos Estados Unidos, que ela ensina outras pessoas a serem instrutores de yoga restaurativo, que ela conta o seguinte, que ela, desde os 9 anos de idade, ela praticava yoga e meditação. Porque a mãe dela era praticante de yoga e meditação. E a mãe dela ensinou ela praticava junto com a mãe, né? Aquele yoga tradicional das posturas e tal. E ela, então, desde os 9 anos de idade, praticava yoga e meditação e se tornou professora de yoga e meditação. Só que na idade adulta, ela teve uma perda muito grande de uma cunhada dela, que morreu, faleceu num acidente. E ela entrou em pânico. Ela entrou em pânico de verdade. Não estou falando pânico de ficar nervosa, desesperada, não. A doença pânico. Ela teve uma crise de pânico com a morte da cunhada dela. E aí ela teve que ir no médico, se tratar. E ela ficou encabulada com aquilo. Por que que eu, professora de yoga e meditação, né, tradicionais, há muitos anos, praticante de yoga e meditação tradicionais há muitos anos, como que eu pude ter uma crise de pânico? E aí ela foi estudar. Ela foi querer entender isso. De onde vinha essa crise de pânico? Por que que mesmo ela praticando yoga tradicional, meditação tradicional, tinha tido essa doença? E aí ela entrou para estudar a neurociência, esses problemas emocionais, e ela então descobriu que era justamente essa questão do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Né? Claro, ela foi estudar com os melhores do mundo nesse assunto e eles já sabiam, né, que era essa a resposta, só que ela não sabia, ela descobriu quando ela foi estudar a neurociência, os problemas emocionais. E aí ela descobriu que o yoga restaurativo era a prática que podia fazer esse equilíbrio. Tirar o corpo desse estado doentio do estresse crônico, porque é o estresse crônico que dá início a todas essas outras patologias, gente. Tudo inicia no estresse crônico, tá? Não é assim, a pessoa teve uma ansiedade do nada, ela teve uma síndrome do pânico do nada, ela teve uma depressão do nada, ela teve transtorno obsessivo compulsivo do nada. Não. É um estresse crônico, todas as situações de estresse para o corpo, que são crônicas, que se cronificam, desenvolvem patologias físicas, mentais e emocionais. Né? Estou falando aqui
da saúde mesmo, da ciência. E aí ela entendeu, então, que o yoga restaurativo podia trazer essa possibilidade de libertação para as pessoas. E aí também ela desenvolveu o método dela de yoga restaurativo. Como ela já era professora de yoga, né, já conhecia, ela adaptou, ela criou um novo yoga, né? Só que não foi a única. Paralelamente a ela, uma outra professora americana, que também era professora de yoga tradicional, desenvolveu o yoga restaurativo, né? Utilizando, então, posturas que são fixas, que são apoiadas, que têm o objetivo de descanso, restauração e meditação, para ativar a resposta de relaxamento. E eu fiquei encantada. Eu falei, eu preciso ensinar isso. Eu preciso levar isso para as pessoas. E aí, então, é por isso que eu comecei a trazer esse assunto do yoga restaurativo para vocês aqui, que são minhas seguidoras. Então, isso que é importante, gente, é a gente entender que nada é estático, né? Que o conhecimento, ele é dinâmico, ele se desenvolve, está sempre somando, surgindo coisas novas. E eu sempre vou estar fazendo cursos. Quando eu descobrir que tem algo novo, que de fato ajuda, que é cientificamente comprovado e que pode ajudar vocês ainda mais, né? Que é algo novo que pode ajudar pessoas que de repente, assim como eu estava antes, não estão conseguindo resultados com outras coisas. Existe uma nova possibilidade, né? Existe uma coisa nova aí disponível para vocês tentarem. Então, é por isso que a gente nunca pode desistir. Porque sempre estão surgindo coisas novas que podem nos ajudar ainda mais. Não é? E eu tenho esse compromisso de sempre que eu puder, graças a Deus, eu sempre pude até aqui e eu acredito que vou continuar podendo fazer esses cursos trazendo essas abordagens novas para vocês sempre que surgir, sempre que eu souber que são ótimas abordagens e cientificamente comprovadas. Então, essa é a minha história com o yoga restaurativo. E como o yoga restaurativo não é apenas para ajudar na cura e no tratamento de doenças, mas também para manter o nosso corpo saudável, equilibrado, manter a nossa mente tranquila, manter as nossas emoções sob controle. Eu pratico. Eu não tenho doenças. Mas eu pratico para quê? Para me manter livre delas, né? Para manter-me protegida, saudável, equilibrada, restaurada. Então, o yoga restaurativo não é só para quem tem doenças e problemas emocionais e doenças físicas, não. Ele também é para quem está ótima e quer se manter ótima. Talvez até melhorar esse estado, né? Encontrar um bem-estar ainda melhor, ainda mais profundo, uma felicidade ainda mais intensa, uma paz interior ainda mais profunda. Então, ele é para todas as pessoas. E é para todas mesmo, porque não exige que você tenha flexibilidade, não exige que você tenha condicionamento físico, não exige nada. É muito simples praticar o yoga restaurativo. Qualquer pessoa de qualquer idade consegue. Inclusive, tem pessoas que praticam yoga restaurativo que são paraplégicas, que perderam membros, que estão com câncer, tratando câncer com quimioterapia, radioterapia, enfim, estão em tratamento de câncer, que vocês sabem que é um tratamento pesado, né, debilitante, estão fazendo yoga restaurativo. Inclusive, gente, tem casos muito de sucesso, muito interessantes com esse público. Então, é para idosos, é para jovens, é para crianças, é para adultos, é para gestantes. Não tem contraindicação.
Então, é uma prática gentil, generosa, amorosa, traz uma conexão da gente com a gente mesma, um aprofundamento no autoconhecimento. É linda demais. Por isso que eu me apaixonei pelo yoga restaurativo e por isso que eu estou aqui, aprendendo, praticando e ensinando para você. E essa, então, foi a minha história com o yoga restaurativo. Desejo a você uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, abençoado, iluminado, com muita luz, muito amor no seu coração. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau!